Olá, estou de volta para a nossa aula de língua portuguesa e o assunto é contracapa de um DVD. Nós temos na página 34, então a capa do DVD do filme Opostos e na página 35 a contracapa do DVD do filme Opostos. Eu tenho aqui um DVD que, diferente do DVD do filme Opostos, ele é um documentário. No caso, Opostos é um filme e aqui eu tenho um documentário, mas só para vocês terem uma noção. Então nós temos a capa, parte frontal do DVD, aqui dentro do DVD, e aqui atrás então a contracapa, certo? E nós temos aqui então na contracapa algumas informações importantes, certo? Para aquelas pessoas que têm interesse em assistir o filme. E são essas informações que nós vamos colocar dentro de cada espaço da atividade da página 24. Então, abra sua apostila na página 37 e nós vamos realizar juntos a atividade 34 desta página, ok? Então, sobre a estrutura, então, do texto contracapa, ou seja, o que são essas informações que tem aqui na contracapa, no caso do DVD do filme Opostos. Então, nós temos aqui, na letra A, esta palavra que está escrito aqui, no caso você vai poder identificar aí melhor na sua apostila, a palavra opostos, que no caso representa o quê? O título, ou seja, o nome do filme. Na letra B, nós temos aqui essa informação que está na parte superior da contracapa e ela, então, representa a sinopse do filme, que está escrito, ó, olha como se escreve a palavra sinopse. Sinopse é o quê? É o resumo do filme, certo? Então, no caso, a sinopse ela serve para que a pessoa que ler essa sinopse, que ler o resumo, ela sinta interesse, ela sinta vontade em assistir o filme. Logo abaixo nós temos, logo abaixo da sinopse, ou seja, do resumo do filme, nós temos então as informações sobre como foi produzido o filme. Então seria a letra C, informações sobre como foi produzido o filme, como foi a produção do filme, certo? Então, a letra C. Letra D seria, no caso aqui, está indicando os extras, que são informações sobre conteúdos adicionais do DVD, como vídeos complementares, certo? Na letra E, ou seja, na letra E, nós temos, então, a indicação aqui na parte inferior da contracapa, o que representa a ficha técnica, ou seja, o elenco que produziu, então, esta obra. E no caso da letra F, que indica que o 2017 seria o ano de veiculação do filme. Então, o ano de veiculação do filme, como está aí em 2017, é o ano em que esse filme começou a ser veiculado, ou seja, o ano em que as pessoas puderam ter acesso a esse filme. Ele já estava pronto, certo? E as pessoas então puderam ter acesso ao filme, ok? Letra G indica aqui os 50 minutos, que é a duração do filme, ou seja, o tempo do filme. E para terminar, nós temos então a letra H, que está indicando esse quadradinho verde com a letra L. E esse quadradinho com a letra L, ele significa então a classificação etária. E o que seria a classificação etária? Seria a idade para a qual esse filme foi produzido. E no caso aí o L, ele representa que é livre. Ou seja, é um filme produzido para todos os públicos, para todas as idades. Então, a letra H representa a classificação então etária, certo? Muito bem. Então, juntos realizamos a página 37.
Agora eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 40, em que a prof vai dar algumas orientações, certo? Para essa atividade que vocês poderão realizá-la então, hoje, e nós faremos a correção na próxima aula, certo? Muito bem. Então, na atividade 34, nós temos então, dentro do quadro, um trecho, certo? Que tem na contracapa do DVD Opostos. E nesse trecho, então, ele foi retirado exatamente do jeito que ele está lá na contracapa, só que vocês deverão reescrevê-lo trocando algumas palavras por outras que têm o mesmo sentido. Ou seja, você vai reescrever trocando algumas palavras por outras que tenham o mesmo significado, que são sinônimas, certo? Tentem fazer, alguns vão trocar uma, duas palavras, outros talvez troquem mais, certo? Mas tentem fazer. Na atividade da atividade 35, quais palavras você alterou ao reescrever o texto na atividade anterior? Aí vai depender de cada um, certo? Alguns vão trocar uma, duas, outros mais palavras. Então, dependendo das palavras que você trocou por sinônimos, na atividade 34, você vai realizar a atividade da atividade 35. Na atividade 36, vocês percebem que tem duas siglas, certo? O A, o C e o T, que é uma sigla que vocês percebem que não está, que não faz parte da língua portuguesa, de acordo com o que essa sigla representa. E tem o UNASP, certo? Que você pode perceber que está escrito em português. Então, de acordo com essas informações, você vai realizar a atividade 36. Aí, aqui no quadro verde, está dizendo o que é sigla. Uma sigla é formada por letras iniciais de palavras que indicam o nome de uma instituição, empresa, organização e etc. Atividade 37. Pesquise outras siglas em jornais, revistas e outros materiais impressos e escreva-as a seguir. Essa, então, é pessoal, você vai pesquisar e vai escrever. E na atividade 38, compare as siglas que você encontrou na atividade anterior com os nomes a que elas se referem. Algum tipo de palavra não apareceu? Explique. Olha só, por exemplo, nós temos o nome do nosso colégio, que é Colégio Adventista Centenário, e a sigla, então, é CAC, C-A-C. C de colégio, A de Adventista e o outro C de Centenário, certo? Mas o ano passado, a prof trabalhava no Colégio Adventista de Cascavel, que também é CAC. Também a sigla é CAC. Mas vocês percebem que nós temos Colégio Adventista de Cascavel. Só que esse D, ele não faz parte da sigla. Por quê? Porque, olha só, no caso das siglas, as preposições, as conjunções, os artigos, que são as palavras de ligação, de conexão, como, por exemplo, Colégio Adventista de Cascavel. Então, esse D, ele representa, então, uma preposição. Ele representa uma preposição, que no caso está ligando o Adventista e Cascavel, certo? Só que o que acontece? Nas siglas, então, essas conjunções, essas preposições e os artigos, elas não são inseridas na sigla. Ou seja, essas palavras de conexão não estão inseridas nas siglas. Outro exemplo, IBGE, no caso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você percebe que nem o D, nem o E, eles fazem parte da sigla? I de Instituto, B de Brasileiro, G de Geografia e o E de Estatística.
Ou seja, tanto o D como o E não faz parte da sigla. Por quê? Porque essas palavras são palavras de conexão, de ligação. Então, elas não fazem parte da sigla. Nós vamos estudar mais futuramente o que são essas preposições, o que são essas conjunções, ok? Mas fique tranquilo, certo? Só para vocês entenderem, então, que essas palavrinhas, elas não são inseridas na sigla, certo? Então, de acordo com essas informações, vocês irão realizar, então, a atividade 38. Na página 41, nós temos, então, a atividade 39, certo? A partir da 40, nós já realizamos e já fizemos a correção. Então, a atividade 39 pede para que você, de acordo com as atividades anteriores, de acordo com o que você aprendeu com as atividades anteriores, crie siglas para os nomes abaixo. Então, no caso da sua escola. Da sua escola, tranquilo, porque nós já temos uma sigla, não é verdade? CAC, CAC, ok? Mas você vai criar também para um documento escolar e uma sigla para um prédio ou estabelecimento da cidade de Curitiba, certo? Tentem fazer, ok? Na próxima aula nós faremos a correção, certo? Então, são essas atividades que vocês irão fazer por enquanto. Realizem com capricho, com atenção, certo? E nos vemos, então, na próxima aula, ok? Beijos, fiquem com Deus.